Vamos terminar hoje o nosso assunto, já nossa terceira aula, terceira e última aula, Bezrat Hashem. Vamos fechar hoje toda essa ideia do Ainará, da inveja. A gente já viu nas aulas passadas o potencial de dano, quer dizer, o potencial realmente de causar mal para uma outra pessoa. O Talmud ele fala uma ideia interessante, que existe um conceito chamado Ezekeinaim. A gente pode, com os olhos, causar um dano para uma outra pessoa. Então, é proibido pela Alahá, por exemplo, uma pessoa ficar olhando para os campos do seu companheiro, porque isso pode causar um dano. Olha que incrível. Então, alguém ficar realmente de olho grande no que é do outro, isso pode causar um nezek, pode causar um dano. A gente falou que como que é possível, se a inveja é uma coisa tão natural do ser humano, está tão interno dentro da gente, é uma das características que Deus ele colocou, ele naturalizou no ser humano. Então, como que a gente faz para não sentir uma inveja negativa? Porque hoje a gente vai ver que, Bezrat Hashem, a gente sim pode usar a inveja de uma maneira positiva. Então, a gente falou, basicamente, tem 3 problemas. A gente falou problema de autoestima, a pessoa está sempre se comparando com os outros, sempre querendo ter o que os outros têm, e às vezes esquece que isso não é o importante para Deus, o que a pessoa tem na vida, e sim o que ela é, o que ela construiu, o que ela contribui de verdade para o mundo, e não vai ser através dos bens materiais dela que ela vai estar dando a contribuição verdadeira. Então, se a gente começar a melhorar nossa autoestima, e isso vai acontecer principalmente quando a gente parar de se comparar com os outros, e aqui entra o grande problema, que a gente vai voltar nisso ainda hoje, de uma maneira um pouco mais forte, que é o conceito das redes sociais, que a gente está sempre se comparando. Por quê? Porque, além de tudo, as pessoas postam vidas que não são verdadeiras, e a gente está sempre se cobrando: por que eu não sou feliz como os outros? Por que eu não tenho o que os outros têm? E a verdade é que o outro também não tem. O outro está vendendo uma mentira, e a gente acaba se cobrando por algo que nem existe. Os parâmetros que tem hoje em dia também da beleza, principalmente, acho que para o público feminino, que está sempre procurando aquela beleza que vê nas revistas, que vê nas propagandas, e que, na verdade, é tudo Photoshop, é tudo retocado. Aquela beleza não existe. Então, quer dizer, as pessoas elas vivem atrás de um certo padrão, que esse padrão é fake, é falso, e a pessoa está sempre infeliz porque ela está se comparando com uma coisa que não existe. Então, isso a gente falou um pouquinho na aula passada. O segundo ponto para a gente fugir da inveja é problemas de emuná. Quando a gente não tem emuná, a gente acaba, infelizmente, reclamando das coisas que a gente tem na vida, sem entender que Deus manda para a gente tudo que a gente precisa. E o que a gente não tem é porque a gente não precisa para o nosso trabalho. A gente tem que lembrar, cada um veio aqui para o mundo com um trabalho específico. O nosso trabalho ninguém pode fazer pela gente, mas Deus vai me dar só o que eu preciso para fazer o meu trabalho. A gente tem que lembrar que Deus ele cuida da gente com ashgaha pratit, com supervisão particular. Não tem nada que acontece no mundo que não passa pela supervisão de Deus. Está escrito que cada grama que cresce aqui no mundo material tem um anjo que está batendo nessa grama e incentivando ela a crescer. Deus ele decreta cada gota de chuva aonde ela vai cair, e a gente fala isso todos os dias de manhã, no Birkot HaShachar, nas brachot da manhã. A gente muitas vezes pronuncia de forma errada. Então, a gente faz todo dia brachá, Baruch Atah Hashem, She'asa Likol Tzorki. Tem muita gente que pronuncia She'asa. She'asa é passado. A gente não pode pronunciar She'asa, que fez, e sim She'asa. Deus ele faz para a gente, a cada instante, Kol Tzorki, tudo que eu preciso. Então a gente falou do Yaakov Avinu, quando ele se encontra com Esav,
ele fala para o irmão, o Esav, fica aqui com os meus presentes, Yesh kol, eu tenho tudo. Como alguém pode ter tudo? Eu tenho tudo que eu preciso na minha vida, porque Hashem, ele dá exatamente o que a gente precisa. Então, olha que interessante, fala, imagina um caipira, ele está lá, ele resolve ir lá visitar o reinado, ele vai perto do palácio do rei e, de repente, ele vê a princesa passando. Será que esse caipira, ele tem alguma pretensão de algum dia ele casar com essa princesa, esse homem tão simples, sem estudo, sem bens materiais, como ele acha que um dia ele vai conseguir casar com essa princesa? Então, ele não sofre, porque para ele é uma coisa que está fora, é inatingível. Então, ele não vai ficar sofrendo. Por que ele não casa com uma princesa? Ele sabe que está completamente fora do escopo de vida dele. Se a gente olhasse dessa maneira, que Deus dá para a gente exatamente o que eu preciso, e o que eu não tenho, na verdade, é porque não está no meu escopo, não está no meu trabalho, não tem nada a ver comigo, não tem porquê eu ter inveja de uma coisa que não vai contribuir para o que eu preciso fazer aqui nesse mundo. Se a gente conseguisse ter esse tipo de visão, essa emuná que Deus dá para mim exatamente o que eu preciso, a gente ia sofrer muito menos na vida. Olha que incrível, conectando já, começando a semana conectando esse assunto com a Paraxá e toda a história que está falando do Yosef. A gente viu na Paraxá da semana passada a inveja que os irmãos eles têm do Yosef, a ponto de acabar vendendo o próprio irmão. A gente explicou um pouquinho, óbvio que não é um erro tão grosseiro quanto parece, mas foi um erro motivado pela inveja. E olha que incrível, aonde começou a inveja? A Torá fala para a gente que os irmãos perceberam que o pai ele dava uma atenção especial para o Yosef, e onde isso se materializou, essa atenção especial? No Ktonetapassim, o pai deu para ele de presente uma túnica, está escrito que é um tecido bonito, era realmente uma coisa muito fina. Ele deu para o Yosef e não deu para os irmãos. Eu escutei uma explicação espetacular e que a gente vai ver o quanto a gente tem que estar feliz com o que a gente tem e feliz com o que a gente não tem. Porque se a gente não tem é porque não é para a gente. Do que era feita essa roupa do Yosef? Então, tem explicações que era feita com o couro da cobra de Adam Arishon, aquela cobra que fez o Lashon Hará de Hashem. Por que o Yaakov deu essa túnica para o Yosef e não deu para os irmãos? Porque está escrito que o Yosef fazia Lashon Hará dos irmãos, trazia informações negativas dos irmãos para o pai. Então o Yaakov quis dar um lembrete para o Yosef. Olha, Yosef, eu quero que você lembre as consequências para o mundo de quem fala Lashon Hará. Então, anda com essa roupa, porque essa roupa vai ser um lembrete daquela cobra original de Adam Arishon. Então, quer dizer, não tem por que ter inveja de uma roupa que era da cobra de Adam Arishon, que era um lembrete para o Yosef, ele se trabalhar em Shmirat HaLashon. Olha que incrível, como a gente acaba sendo até estúpido quando você tem inveja do que não é para você, do que não é seu, não é parte do teu objetivo na vida. Então, não tinha sentido nenhum os irmãos do Yosef, eles terem inveja e eles quererem também uma roupa que não faz parte do objetivo de vida deles. Então, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, a gente precisa trabalhar para deixar de ser tão egoísta. Da onde vem a inveja? A gente não consegue ver o outro feliz. A gente não consegue ver o outro tendo mais do que a gente. A gente até ajuda os outros, mas até o outro chegar no nosso nível. Ai do outro se ele tiver mais do que a gente. A pergunta é, e qual o problema se o outro tiver mais do que você? Qual o problema se o outro está tendo uma alegria agora que você não tem? Então, a gente precisa trabalhar para sentir um pouquinho mais a alegria dos outros. Olha que incrível, 3 dias antes da entrega da Torá,
teve aqui uma grande visão. Deus se revelou para os maiores tzadikim da geração de Moshe Rabbeinu, Moshe, Aaron, Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Aaron, aqueles que acabaram morrendo na inauguração do Mishkan, do nosso templo móvel, e os 70 Zkenim, os 70 anciãos do povo judeu, eram as pessoas mais kedoshim, mais sagradas que tem dentro do povo judeu. 3 dias antes da entrega da Torá, Deus vai fazer uma revelação especial para esses grandes tzadikim. O que está escrito nessa revelação? Que eles viram Deus sentado no trono celestial, com os pés apoiados sobre um tijolo de safira, num dia de muita claridade, num dia de muito brilho. Essa foi a visão que eles tiveram. O que significa essa visão espiritual que eles tiveram? Olha que incrível. Deus estava sentado, na verdade, essa visão, ela se divide em 2 partes. A primeira parte dessa visão que eles tiveram significa que toda a época que o povo judeu, eles estavam no exílio, eles estavam trabalhando lá, carregando as pedras lá no Egito, e estava um trabalho muito pesado. Está escrito que Deus ele estava sentado, apoiado com seus pés num tijolo de safira, para sentir a dor, para lembrar do sofrimento que os judeus estavam passando lá no Egito, que é o conceito de Nosé Beolim Haveró, da gente sentir a dor dos nossos irmãos. Então, como Moshe, ele saiu para ver seus irmãos, ele sentia a dor dos seus irmãos, assim também, que via Rol, como Deus ele está transmitindo para a gente como se ele colocou um tijolo de safira para sentir a dor do povo judeu, o peso de carregar aqueles tijolos, ele colocou um lembrete diante dele. Óbvio que Deus não precisa de lembretes, Deus não tem shirrechá, não tem esquecimento perante o trono celestial, mas Deus está ensinando para a gente que não adianta só a gente pensar, tem que sentir a dor do outro, e é isso que Deus está fazendo quando ele deixa um tijolo na frente do trono celestial para lembrar dos sofrimentos do povo judeu. Então, isso é o conceito de ser Nosé Beolim Haveró, a primeira parte da visão, sentir a dor do outro, carregar o peso da pessoa junto com ela. Mas tem um nível ainda maior, é a segunda parte da visão, que Deus ele mostrou um dia de muita claridade, um dia de muito brilho. Isso representa a alegria que Deus sentiu quando teve a redenção do povo judeu, quando Moshe Rabbeinu saiu com o povo judeu e acabou a escravidão no Egito. Então, isso representa a alegria que Deus sentiu quando o povo judeu foi libertado. Então, esse é o segundo nível da gente estar feliz com a alegria dos outros. Chorar junto com quando uma pessoa conhecida está chorando é muito mais fácil do que uma alegria verdadeira quando alguém conhecido está tendo uma alegria. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, esses 2 lados, de sentir a dor de uma outra pessoa, mas também aprender um nível ainda maior, que é sentir a alegria dos outros, estar feliz. Baruch Hashem, tem alguém dando uma festa, fica feliz de verdade, como se essa festa fosse a tua festa, como se essa alegria é parte da tua alegria. Olha que incrível o livro Tomer Dvorá, do Rav Moshe Cordovero, Zecher Tzadik Livrachá. O Rav Moshe Cordovero, ele traz aqui um conceito, num dos atributos de misericórdia de Deus, um dos 13 atributos de misericórdia, ele fala que Deus, ele olha para o povo judeu como se nós fôssemos parentes dele. Então, mesmo quando Deus precisa castigar o povo judeu, dói nele todo o sofrimento que ele acaba mandando para a gente quando precisa, para algum conserto, alguma limpeza espiritual, ele sente como se ele fosse um parente nosso. Então, fala o livro Tomer Dvorá, que assim a gente tem que olhar para cada pessoa como se ela fosse um parente meu. Ah, mas eu nem conheço essa pessoa. Mas tem um conceito do Talmud
chamado Kol Israel Arevim Zelazé. Todo Yehudi, ele é um fiador dos outros Yehudim. Significa, a gente está todo mundo conectado. A alma de cada judeu tem presente dentro da alma dele um pouquinho da alma de cada pessoa no mundo. Então, olha que incrível. Quando eu faço mal para alguém, em última instância, eu estou fazendo mal para parte da minha alma que está dentro daquela pessoa. E o contrário também, toda vez que eu faço alguma coisa boa para alguém, toda vez que eu dou uma alegria para uma pessoa, em última instância, essa alegria está voltando para mim. Eu também estou recebendo, porque parte da minha alma está conectada com a alma daquela pessoa. Então, se a gente tiver esse conceito, e de novo, o Rav Moshe Cordovero, aqui no Tomer Dvorá, ele não está falando um conceito filosófico, ele está explicando que tem uma conexão de almas. As almas, elas estão conectadas, e toda vez que eu faço bem para uma pessoa, em última instância, esse bem está voltando para mim. Então, a gente tem que estar feliz. Cada pessoa que está bem, que está crescendo, que está feliz, isso é bom para o mundo inteiro, isso é bom para a gente, isso é bom para a nossa alma. Então, a gente tem que trabalhar de Bezrat Hashem, sempre estar feliz com tudo que os outros têm de bom. Está escrito também na nossa tefilá, a gente menciona isso todos os dias, que tem algumas mitzvot que a gente cumpre nesse mundo, que a gente já vai comer frutos aqui nesse mundo, mas que o Keren Kayemet Leolam Haba, a gente vai cumprir a mitzvah, a gente já vai ter um certo nível de recompensa de frutos que a gente vai consumir aqui no mundo, mas o principal vai estar guardado para o mundo vindouro. Ve'eilu hen, quais são essas mitzvot? Se a gente prestar atenção, muitas delas são mitzvot, ben adam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, mitzvot de se preocupar com o outro, por exemplo, mitzvah de levayat hamet, de acompanhar o morto, é chamado chesed shel emet, é um chesed de emet, de verdade, porque você está fazendo sem esperar nada em troca da pessoa. E uma das mitzvot que está lá é a mitzvah de achnasat kala, de ajudar uma noiva a entrar na rupá. Então, o que significa isso? Tem algumas formas de ajudar a noiva. Primeira coisa, antes do casamento, como que eu posso cumprir essa mitzvah? Deus nos livre mais uma noiva que não tem condições de ter um casamento, de começar uma vida agora casada. Mitzvah, se a gente puder ajudar com dinheiro, comprando uma roupa para ela, com todas as coisas que ela precisa para o casamento, é uma grande mitzvah. Baruch Hashem, tem muitas famílias que têm o costume, toda vez que vai casar um filho, pessoas que Baruch Hashem têm condições, eles pagam o casamento inteiro de uma família necessitada, para ter uma alegria em dobro. Eu estou comemorando a alegria do casamento de um filho meu, eu quero proporcionar a alguém que não tenha condições de Bezrat Hashem também poder casar os seus filhos. Mas olha que incrível, isso é antes do casamento, mas essa mitzvah também se aplica no momento do casamento, que é Lesameach Hatan Vekala, a gente alegrar o noivo e a noiva. E peraí, quer dizer então que ficar dançando no casamento, estar feliz no casamento, isso é uma mitzvah tão grande que está escrito que já tem frutos aqui nesse mundo e o principal está guardado no mundo vindouro. O que tem de tão especial de eu dançar no casamento de alguém? E a resposta é a festa dos outros, a alegria dos outros. Será que a gente consegue ter alegria, dançar? A gente consegue dar aquele mazal tov do fundo do coração? Ou a gente fica com aquela pontinha de inveja? A gente gostaria que fosse a nossa festa? Aquele que consegue ir na festa do outro e lesameach hatan bekalá, alegrar o noivo e a noiva, a gente só consegue alegrar os outros quando a gente está alegre de verdade no coração. Então, se você está alegre pelo que o outro tem, uau! Deus ele já vai te dar frutos nesse mundo, mas vai te guardar a porção principal no mundo vindouro. Precisa de muito esforço para conseguir sentir a alegria com o que o outro tem.
e isso vai transformando a gente em pessoas cada vez melhores. Então, a gente pode tentar, olha que incrível, como se usa o Yetzer Hará para servir a Hashem. Está escrito que no Shema Israel, que a gente vai amar Hashem, Bechol Levavcha. Então, os comentaristas perguntam, deveria estar escrito Bechol Libecha, não Levavcha. Tem um Beit, a letra Beit está escrito a mais. Por quê? Os nossos sábios explicam, porque a gente deve servir a Hashem com os nossos dois Yetzer, o Yetzer Atov e o Yetzer Hará, com a nossa boa inclinação e com a nossa má inclinação. Espera aí, eu conheço servir a Hashem com a nossa boa inclinação. Como que eu sirvo a Hashem com a minha má inclinação? Como que eu posso fazer isso? Olha que incrível, a nossa má inclinação, a gente tem, por exemplo, um lado do egoísmo. A gente sabe as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente quer. Então, veio a Torá e deu uma mitzvah especial para a gente. Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Por que a Torá não deu para a gente simplesmente a mitzvah de ame ao próximo com toda a tua força? Por que a mitzvah é ame ao próximo como a você mesmo? Porque esse lado do egoísmo a gente conhece. A gente sabe o quanto a gente gosta de receber coisas boas. A gente sabe o quanto a gente gosta das pessoas estarem na nossa festa, alegrando a gente. Então, usa o Yetzer Hará para servir a Hashem. Faz isso pelos outros também, se alegra com a alegria dos outros, vai lá e dança com a pessoa, tenta sentir no coração como se isso fosse a sua alegria. Dessa maneira, a gente vai parar de ter inveja, ao contrário. Quanto mais as pessoas estão felizes, estão bem, em última instância, você também está bem. Tem uma história de um homem que ele fazia todo ano uma competição do melhor milho, o milho mais bonito, aquele que crescia mais, e tem um homem que todo ano ele ganhava, incrível. Todo ano o milho dele era o milho premiado. E um jornalista perguntou, mas como que o senhor faz para todo ano você conseguir ganhar o prêmio? Então, olha o que ele respondeu. Ele falou, todo ano eu pego as sementes do milho premiado que eu ganhei e eu distribuo para todos os meus vizinhos. Eu dou para ele da melhor semente que tem. Ué? E por que isso faz você ganhar o melhor milho? Porque qualquer agricultor sabe que parte do que cresce na nossa plantação é o que você plantou, mas parte do que cresce na plantação é o que o vento traz dos terrenos vizinhos. Quanto melhor a qualidade do milho dos meus vizinhos, melhor também vai ser a qualidade do meu milho. Então, eu ajudo meus vizinhos e, dessa maneira, em última instância, a gente também vai estar se ajudando. E, por último, para a gente tentar acabar com a inveja, a gente tem que trabalhar o conceito de Sameach Bechelko, da gente estar feliz com o que a gente tem na vida, da gente Baruch Hashem, estar sempre agradecido. É verdade, a gente tem que querer mais, é parte da vida, a gente sempre está querendo chegar num nível mais alto, mas isso não quer dizer que a gente não pode estar feliz com o que eu tenho agora. Aquele que é Sameach Bechelko, esse é o Ashir, ele já é rico, porque ele pode aproveitar as coisas que ele já tem na vida. E Bezrat Hashem, quanto mais a gente está feliz, a gente vai conseguindo também estar feliz com o que o outro tem, porque eu sinto que eu já estou completo. Quanto mais eu sinto que eu estou shalem, que eu estou completo, eu vou estar em shalom, eu vou estar em paz com as outras pessoas e vou conseguir estar feliz. Então, vale a pena. A gente tem aquele famoso ditado, e eu escutei uma ideia a mais incrível, tem um conceito do copo que está meio cheio, né? Da gente sempre olhar o nosso copo, a parte que está meio cheia, não a parte que está meio vazia. Não olha o que está faltando, olha o que você tem. Mas escutei um complemento lindo. Não só olha que está meio cheio, olha que você tem um copo. Antes de tudo, você já tem um copo. Então, não só olhar se está meio cheio ou meio vazio. Olha que você tem um copo na tua vida.
tenta fazer uma lista, isso vale a pena fazer na prática. Uma vez me chamou muita atenção, eu estava dando uma vez uma aula para um grupo de jovens, e uma das meninas que estava assistindo, eu falei isso, que vale a pena, uma vez na vida, a gente fazer uma lista de tudo que a gente tem de bom na vida. E a menina falou, Rav, espera um pouco, e ela me trouxe, a aula era pelo Zoom, ela me trouxe um caderno com várias páginas do caderno anotadas, coisas boas que ela percebe que ela tem na vida. Páginas e páginas escritas. Então, a gente tem que olhar e tem que estar feliz com o que a gente tem. É verdade, pode querer mais, deve querer mais, mas fica feliz com o que você já tem. Quanto mais feliz você tiver com o que você tem na vida, quanto mais você perceber as brachot que tem na tua vida, menos você vai ficar de olho grande com o que os outros têm. Você vai estar feliz que Baruch Hashem, quanto você conseguiu na vida. Vamos entrar agora num dos pontos principais aqui, fechando a ideia. A gente já viu que o Ain Hara, ele funciona. A gente já viu a inveja, ela destrói, ela pode causar danos. Não é coincidência, você está passando lá, andando com o teu sorvete, alguém olha para o teu sorvete, o sorvete cai, e arrebentar, a gente contou a história de arrebentar o colar das mulheres. Já testamos, todo mundo já testou na prática, a força do Ain Hara funciona. A pergunta é, a gente deve ter medo, a gente tem que se cuidar, e se sim tem que se cuidar, como a gente se cuida desse Ain Hara, que a gente traduz como o olho gordo, e a gente já explicou por que o olho gordo, porque literalmente a pessoa, quando olha o que é do outro, ele abre aquele olhão assim, né, de inveja. Então, daqui o olho gordo, vamos ver se tem aqui algum colírio dietético para curar desse olho gordo. Então, o ponto, olha aqui que o Rav Chaim Friedlander, Zeher Tzaddik Libraha, a gente já mencionou ele na aula passada. A gente falou que toda vez que alguém coloca inveja numa outra pessoa, começa uma luta espiritual entre o invejoso e o invejado. Então, por quê? Porque a inveja, ela cria uma força destrutiva e ela precisa recair em algum lugar. Ou ela vai recair naquela pessoa sobre quem estão invejando, e realmente pode até causar um dano imediato, mas muitas vezes isso vai voltar para o próprio invejoso, que foi o conceito do versículo do Shlomo Amelech, que a inveja, ela apodrece os ossos. Então, olha que incrível, tem sempre essa luta entre o invejoso e o invejado. Mas, fala o Rav Chaim Friedlander, que o último mandamento da Torá é Lo Tachmod. E a gente já explicou que não invejar, não cobiçar, ele é gravíssimo. Por que ele é o 10º mandamento da Torá? Porque ele inclui os outros 9. Aquele que tiver inveja vai acabar roubando, pode, Deus nos livre, acabar matando uma outra pessoa e pode chegar no nível de idolatria. Então, a gente sabe que é muito grave invejar os outros. Quando alguém, intencionalmente, ele causa inveja no outro, isso ele entra num conceito da Torá chamado Mikshol Lifnei Iver, colocar um tropeço na frente do cego. Quando você causa que alguém faça uma proibição da Torá, ainda mais uma proibição tão grave da Torá, que é o Lo Tachmod, o não cobiçar o que é dos outros. Se você intencionalmente causa isso para alguém, fala o Rav Chaim Friedlander, não tem luta espiritual. Se você teve intenção de gerar inveja no outro, vai recair o Ain Hara imediatamente em você e vai te causar um dano, porque você causou um tropeço no outro e esse tropeço vai acabar voltando para você mesmo. Então, não vai ter batalha espiritual quando a tua intenção é aparecer, é mostrar o que você tem para os outros e, por isso, vai acabar causando um dano na nossa vida. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o quanto a gente se expõe. Não expor a nossa vida, não mostra o que você tem, não mostra as brachot que a Hashem te deu, guarda isso para você.
Porque se você mostrar para os outros com a intenção de mostrar que você é melhor, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, isso vai recair a Inará sem luta, não vai ter uma batalha espiritual, imediatamente todo olho gordo, todo Ainará que as pessoas colocarem, vai recair sobre a gente. Então, na prática, como a gente pode evitar o Ainará? Duas formas de evitar o Ainará. A primeira forma está escrito no Passuk da Torá, Tamim Tiryu im Hashem Elokehem. Seja íntegro com Hashem, confia em Hashem. A Inará existe, mas acima de tudo está Hashem. Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa íntegra, confia em Hashem. A gente não pode ser refém do Ainará. Então, tem gente que, ao contrário, a pessoa fica doente, que não vai fazer nada, e não, tudo é Ainará, e tudo vai ter problema. Também a gente não pode ser refém. Quanto mais eu acredito na força do Ainará, eu estou tirando Deus da história, eu estou diminuindo minha imuná, e eu estou ficando realmente mais propenso naquela luta espiritual do invejoso com o invejado, perder a luta. Aquele que tem imuná, ele vai vencer as lutas. O invejoso vai colocar Ainará nele, esse Ainará vai voltar para o invejoso. Então, precisa confiar em Hashem. Tamim tiu im Hashem Elokehem. A gente viu que o Ainará existe, é verdade. Mas Hashem, ele está acima de qualquer outra força espiritual. Ele é a fonte de toda a força, de tudo que tem no mundo. Então, deixa as coisas na mão de Hashem, confia nele e a gente não deve viver meio mexigna, a gente fica louco. Tem gente que literalmente a vida inteira é tudo Ainará. Tudo que acontece na vida dela é Ainará. Então, a pessoa ela foge das responsabilidades da vida também, quando acontece uma dificuldade na vida. Ao invés da pessoa ela parar para refletir, olha, será que eu errei alguma coisa? Qual é a mensagem que a Hashem está dando? Tem gente que é viciado em Ainará. É tudo Ainará na vida dela, e por isso que as coisas estão dando errado. Isso é também, de certa maneira, acabar fugindo da responsabilidade. Teve uma vez uma pessoa que realmente estavam acontecendo coisas difíceis na vida dela, pequenos acidentes familiares. Para o Hashem não era nada grave, mas estavam acontecendo muitas coisas. Essa pessoa foi falar com o Rav, falou, Rav, eu tenho certeza que é a Ainará da minha vizinha. Ela que está botando a Ainará, por isso que está acontecendo essas coisas. E o Rabino virou para essa pessoa e falou, olha, presta muita atenção. É verdade que pode ser a Ainará? É verdade. Mas, primeiro, por que recaiu em você? Se é uma luta espiritual, significa que estão faltando méritos. E também ela deve colocar a Ainará em você e nas outras pessoas. Por que em você cai e nelas não está caindo? Então, significa o trabalho está dentro de você. Em vez de ficar pensando em como resolver o problema do invejoso, pense em como resolver o teu problema, se reforce espiritualmente. Quanto mais emuná, mais a gente vai estar blindado de que não recaia sobre nós o Ainará. Mas, acima de tudo, como a gente acabou de falar, isso eu acho que a lição principal dessas 3 aulas. Eu espero que vocês coloquem isso no coração. Esse é o ponto principal da aula. Tudo que é feito com tzniut. Tzniut não estou falando de recato nas roupas. Eu estou falando de tzniut do comportamento. Tudo que é feito com recato, tudo que é feito sem querer aparecer, sem querer mostrar para os outros, isso tem muito mais brachá. As pessoas acabam usando as redes sociais de maneira errada para expor a vida, para expor a família. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não fico mostrando foto da família, foto dos filhos, foto do que eu estou fazendo, porque isso pode causar Ainará. E mesmo que a pessoa não tenha intenção de ter Ainará, mas a pessoa ela gostaria, uma pessoa, Deus nos livre, que ela está viúva, ela gostaria de estar naqueles momentos que aquela família está, e ela vai acabar sem intenção colocando Ainará.
Então, mesmo que a família não postou aquilo para machucar ninguém, para causar inveja em ninguém, mas causou. Então, guarda as brachot da tua vida para você. Não precisa ficar mostrando para todo mundo. Não expõe a tua família, não expõe a tua vida, porque isso causa muita coisa negativa. Olha que incrível. Teve um aluno que eu sempre avisava para ele não ficar postando a vida dele na internet. Mas, obviamente, que ele não escutava, ele mostrava tudo o que ele fazia, e as viagens, e o sucesso no trabalho dele, e tudo que ele tinha, e ele não conseguia ter filhos. E eu falava para ele, para de postar a tua vida, porque tem gente com Ainará em cima de você. E ele não me escutava, ele continuava e continuava. Olha que incrível, tem um Rav que de vez em quando ele vem aqui para o Brasil, que é um Rav cabalista, e ele tira Ainará com chumbo. Com chumbo, o que quer dizer com chumbo? Ele coloca uma panela na cabeça da pessoa e ele verte em cima da cabeça da pessoa chumbo fervendo. E isso deve ser coisas da Kabbalah, isso tem o potencial de tirar o Ainará. E parece, eu nunca fui pessoalmente, mas esse aluno meu, ele resolveu ir, ele já estava fazendo tratamentos de medicina, ele já tinha tentado de tudo, tefiló, ele não conseguia ter filho. Então, ele foi nesse Rav, o Rav jogou o chumbo lá na cabeça dele, esse aluno virou para mim e falou, Rav, eu te juro que formou, eu vi. Ele falou, não é que o rabino me contou, eu vi com meus próprios olhos, formou um rosto com 2 olhos e uma boca aberta. O rabino virou para mim com as seguintes palavras: tem pessoas que estão querendo te engolir. Para de expor a tua vida. E Baruch Hashem, o rabino cabalista, ele quis escutar. Precisou de chumbo quente para ele escutar. Ele parou de postar as coisas dele. 1 ano depois, ele estava tendo um filho. Então, olha o efeito negativo. Isso existe. E a gente não pode se expor, porque pode ter efeitos negativos da nossa vida. Gravidez, a mesma coisa. Tem alahá. Não se conta de gravidez até os 3 meses, porque esse número 3 é um número cabalístico, não. 3 meses de gravidez, a barriga começa a ficar evidente. Então, quando todo mundo já vai perceber, então aqui a gente pode contar, mas até os 3 meses, guarda brachá, tzniut, recato de... O povo judeu tem esse lado da gente não se expor. Olha que incrível, Moshe Rabbeinu, está escrito que quando delataram ele, lá no Egito, ele tinha matado o egípcio para proteger um outro judeu. Está escrito que ele enterrou na areia. Por que justamente ele enterrou na areia? A areia é uma coisa que não faz barulho. Ele escutou que delataram ele. O que ele falou? Arenodadavar. Agora a coisa é sabida. O que quer dizer agora a coisa é sabida? Ele deveria falar, agora a coisa vai ser sabida. Vão me delatar para o faraó que eu matei. Por que agora a coisa é sabida? O que Moshe percebeu? Ele falou, ele sempre se questionava por que o povo judeu está tendo um decreto tão duro de Deus. É verdade, o povo judeu já tinha se desviado do caminho, estavam se assimilando, mas os outros povos também fazem coisas erradas. Por que o decreto do povo judeu está sendo tão duro? Moshe sempre se perguntava. Agora ele encontrou a resposta. Arenodadavar. Agora eu entendi tudo. O povo judeu é o povo da tzniut, é o povo do recato, é um povo voltado para si mesmo, não para as coisas externas, não para se expor. Agora eu estou entendendo, está tendo delações, estão expondo as coisas íntimas das pessoas. É por isso que os decretos contra o povo judeu, eles estão tão duros agora. Então, quando a gente não tem recato, principalmente o povo judeu, que isso é uma essência, é uma das características intrínsecas de um Yehudi, essa tzniut, esse recato, quando a gente extrapola isso, você está indo contra a tua essência, e isso acaba causando coisas muito negativas. Olha até onde chega, que incrível. Quando eu vi esse Rashi na Torá, eu não acreditei. Olha o que o Rashi explica para a gente.
A primeira entrega da Torá no Monte Sinai, ela foi feita, falando isso com todo o kavod, mas foi feito de uma maneira meio pirotécnica. Foi com fogo, foi com trovões, foi com o toque do shofar diante de todo o povo. O que aconteceu logo em seguida? Bezerro de ouro. Olha que incrível, olha o que o Rashi explica. Como foi a segunda entrega da Torá? Só Deus e Moshe Rabbeinu. Não foi na frente do povo judeu inteiro. Olha o que o Rashi fala. Deus, ele percebeu que a primeira entrega da Torá recaiu a Ainará. Teve a Ainará na primeira entrega da Torá, porque foi com muito fogo na frente de todo mundo, teve a Ainará. A segunda entrega da Torá foi com Tzniut. Olha que ensinamento incrível da Torá. Até a Torá recaiu a Ainará sobre ela, veio o bezerro de ouro 40 dias depois. A segunda entrega da Torá foi feita com Tzniut, com recato, e Bezrat Hashem, isso fez com que não tivesse mais problemas do bezerro de ouro. Então, se a gente fizer um questionamento, quanto da nossa vida a gente faz as coisas para mostrar para os outros, para mostrar o que a gente tem, para mostrar o que a gente pode fazer? Teve uma piada que eu acho que ele retrata muito bem essa forma de vida que a gente tem hoje em dia. De novo, as redes sociais só está mostrando um pouquinho mais dessa essência do ser humano de querer se expor, de querer mostrar as nossas coisas para os outros. Conta que uma vez teve um naufrágio e os dois únicos sobreviventes do naufrágio foi um homem e uma atriz muito bonita, muito famosa de Hollywood. Os dois chegaram numa ilha deserta e eles estavam lá na ilha deserta, começou a passar uma semana, um mês, 2 meses, eles já viram que dificilmente eles vão ser salvos. Então eles decidem, olha, já que a gente está aqui, nós dois sozinhos, o que você acha da gente se casar? E esse homem falou, não acredito, né? Vou casar com uma atriz de Hollywood, uma mulher tão bonita, nunca sonhei isso na minha vida. E eles fazem o casamento lá, e eles estão lá felizes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois disso, um dia o homem chega para essa atriz de Hollywood e fala, olha, posso te pedir um favor? Ela fala, pode, querido, o que você quer? Fala, você pode se vestir com as minhas roupas? Ela é estranha, mas falou, tá bom, e se veste com as roupas dele. Você pode colocar um boné? Falou, claro, posso colocar um boné. Você pode colocar óculos escuros, pintar uma barba? Posso, mas ela não está entendendo nada. E aí ele pede para ela, você pode dar a volta na ilha por esse lado? Eu vou dar a volta pelo outro lado? Tá bom, só que ela não está entendendo nada. Então, a mulher dá a volta por um lado, o homem dá a volta pelo outro. Quando eles se encontram, o homem vira lá para a mulher, vestida que nem homem, você não vai acreditar, com quem que eu me casei. Preciso te contar com quem que eu me casei. Se a pessoa não tem para quem contar as coisas, não tem graça. Ele precisa contar para alguém. Ele precisa mostrar para alguém que ele casou com uma atriz de Hollywood, isso não tem graça nenhuma. Então, a gente tem que saber, a gente tem isso e tem que combater. A gente tem que tirar isso da nossa vida de querer ficar mostrando para os outros. Então, também tem uma história, conta que um rabino, ele fugiu em pleno dia do Yom Kippur, ele largou a comunidade dele e ele foi jogar golfe. E ele era um péssimo jogador de golfe, mas naquele dia ele tinha se disfarçado, ele colocou um boné, um óculos escuro. Aconteceu um milagre naquele dia. Toda tacada que ele dava, ele acertava de primeira. Ele falou, uau! Começou todo mundo parar para assistir aquele rabino jogando e os anjos do céu começaram a ficar revoltados. Falou, Deus, o que é isso? O cara larga a comunidade dele no dia do Yom Kippur e ele vai jogar golfe e você dá um prêmio desse, os 18 buracos ele acertou em uma tacada. Falou, por que você está dando esse prêmio para ele? Ele falou, não estou dando prêmio, estou dando um castigo para ele. Ele não vai ter ninguém para contar isso. Ele não vai poder contar essa história para ninguém. Esse é o maior castigo, a pessoa não ter para quem contar as coisas. A gente deve estar feliz sem precisar expor a nossa vida, sem precisar contar para os outros. Aproveita as brachot que a Hashem te deu, mas não fica mostrando.
usa as redes sociais para dividir coisas bonitas, shiurim de Torá, frases legais, mas não para ficar expondo a tua vida, porque a gente está se expondo ao ainará das pessoas e isso pode causar coisas muito negativas. Tem que ter emuná em Hashem, confia, mas faz a tua parte, não se expõe, não seja refém do ainará, não pode viver o tempo inteiro em função do ainará. A gente tem que viver a nossa vida, mas não se expõe, não precisa mostrar as coisas boas que você tem na vida, você precisa saber, não os outros, e muito menos quando a gente quer mostrar para aparecer, para causar inveja intencionalmente para os outros, não tem batalha espiritual, o dano causado pela inveja, ele recai imediatamente. Vamos só para terminar todo esse conceito. Será que existe alguma inveja positiva? E a resposta é: tudo que Deus internaliza no ser humano é para a gente usar de alguma maneira positiva. Então, a gente já comentou sobre isso no nosso curso que a gente dá na terça-feira, que Bezrat Hashem, vamos terminar amanhã, o livro Orchot Tzadikim. Esse livro, cada capítulo dele é um traço de caráter do ser humano, e esse livro ensina uma coisa incrível. Todo traço de caráter, você pode usar ele de maneira positiva. Significa até um traço de caráter tão negativo, tão nocivo quanto a inveja, dá para canalizar, dá para usar de uma maneira positiva. Se fosse uma coisa tão ruim assim, Deus não ia ter colocado isso no ser humano. Se ele colocou, é porque tem uma maneira de usar essa inveja de uma maneira positiva. Então, a palavra midot, traços de caráter, também significa literalmente medidas. Significa que tudo feito da maneira correta, na medida correta, isso pode ter um uso positivo, como o sal. Sal é bom ou ruim? Depende. Se colocar muito pouco, fica sem gosto. Se salgar demais, você estraga a comida. Tem que ser na medida. Assim são os traços de caráter. Até mesmo a inveja, ela pode e deve ser usada de maneira positiva. Então, a primeira inveja, que é o conceito, tem até um nome, essa inveja positiva, chamada Kinat Sofrim. Kinat Sofrim é inveja do nível espiritual das pessoas. A inveja que é negativa é a inveja de querer tirar o que é dos outros. A inveja que é positiva é ter uma inveja que me leva a investir e querer chegar em níveis maiores. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está num nível espiritual muito alto. Uau! Eu queria tanto estar nesse nível, eu queria chegar no nível que essa pessoa está, e isso vai me motivar, isso vai fazer eu querer correr atrás. Olha o que o Talmud fala: se não fosse por causa da inveja, ninguém ia construir casas, ninguém ia plantar vinhedos, ninguém ia se casar. Quer dizer, a inveja, ele tem um lado de movimentar o ser humano. O próprio livro Mesilat Yesharim, ele fala uma ideia incrível. Usa a inveja ao teu favor. Como que a gente pode usar a inveja ao nosso favor? Ele traz que muitas vezes no mundo material a gente acaba se acomodando. Então a pessoa fala: olha, é verdade, está escrito, os nossos sábios explicam, quanto mais mitzvot eu cumprir na minha vida, mais eu vou ter Olam Habá. Mas está bom, um pouquinho de Olam Habá está ótimo. Será que é verdade isso? Então o Mesilat Yesharim, ele traz para a gente um paralelo. Imagina aqui no mundo material, ninguém está contente. Olha, se eu posso morar numa casa de 5 dormitórios ou morar numa caverna, para mim está bom na caverna, eu não preciso da casa de 5 dormitórios, não. Aqui todo mundo quer uma casa bonita, todo mundo quer viver bem, e ainda mais quando aquele teu colega de turma, que era tão bom aluno quanto você, ou pior, você olha para ele agora, uau, ele é o vice-presidente daquela empresa e começa a ferver o sangue. Então, olha o que o Mesilat Yesharim fala para a gente. Imagina no Olam Habá,
quando a gente olhar pessoas que eram menores do que a gente aqui, mas lá eles estão mais altos porque se esforçaram mais, o sangue vai ferver e lá já não tem mais volta. É só aqui que dá para a gente construir. Então, usa a inveja de uma maneira positiva. Não para tirar nada de ninguém, mas para se inspirar, para olhar para as outras pessoas e querer também chegar nesse nível, também se inspirar. A gente escuta tantas histórias, porque a gente conta histórias dos goleadores, dos grandes da geração, para inspirar a gente, não para eu querer derrubar o outro, mas para eu querer chegar no nível aonde essas pessoas chegaram. Então, a gente pode, Bezrat Hashem, ter a inveja principalmente do lado espiritual das pessoas, não do lado material. Não é isso que a gente está procurando na vida. A gente falou dos sonhos do Yosef, está escrito que os sonhos dele, o primeiro sonho, que era o sonho do trigo, os irmãos sentiram ódio dele, porque o ódio, que ele é o filho preferido, ele fica sonhando que o nosso trigo vai se curvar para o trigo dele, mas o segundo sonho do Yosef, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar para ele, significa, espiritualmente, ele vai ser maior que os irmãos. Aqui eles tiveram inveja. Então, essa inveja é uma inveja do espiritual. Eles não têm inveja do mundo material do Yosef, mas o mundo espiritual, uau! Isso sim, a gente gostaria de chegar mais alto, a gente gostaria de ter um nível espiritual superior ao que a gente tem hoje em dia. Então, a gente pode e deve ter ambição na vida. Ambição é o que vai motivar a gente, mas querer crescer pelo nosso esforço, não querendo derrubar a pessoa do lado. Teve uma vez um pai, ele estava dando história real, ele estava andando com 2 filhos, o filho mais velho, que é um pouquinho mais alto, e o filho mais novo. E um começou a cutucar o outro, um começou a mexer com o outro, e o filho mais velho começou a rir, que ele era mais alto que o filho mais novo. O que o filho mais novo fez? Quando eles passaram numa rua que tinha um buraco do lado, ele empurrou o irmão para dentro do buraco. Então ele começou a festejar. Ele falou, eu estou mais alto que você. E o pai, na hora, chamou a atenção deles. Falou, filho, se você quer estar mais alto que o teu irmão, você não precisa derrubar ele num buraco. Sobe você numa cadeira. Não derruba ninguém para subir. Sobe através do teu esforço. Então, usar esse lado da ambição do ser humano para a gente querer crescer, mas nunca a gente querer tirar o que é das outras pessoas. Então, a gente precisa, como teve uma vez também uma história real de um dos maiores corredores, que ele era recordista dos 400 metros, e ele não conseguia baixar o recorde dele. Por que ele não conseguia baixar o recorde dele? Como ele era o melhor corredor do mundo, não tem ninguém que está fazendo concorrência com ele. Então, ele não tem contra quem competir para poder chegar mais alto. Qual a ideia que ele teve? Ele contratou 4 corredores, cada um para correr contra ele 100 metros. Então, quer dizer, agora os corredores de 100 metros vão ser mais rápidos do que ele, que tem que correr os 400 metros. Dessa maneira, correndo contra 4 pessoas, cada uma correndo só 100 metros, ele conseguiu baixar o tempo dele. Então, quer dizer, a ambição, a inveja, a gente pode e deve usar como uma coisa positiva, como uma motivação, como um desafio, a gente olhar as pessoas que estão mais altas que a gente. Não querer o mundo material delas, porque o mundo material, Deus manda para cada pessoa o que a gente precisa, mas tem ambição de crescer espiritualmente. Olha sempre para quem está acima de você. Sempre a gente tem um ditado, né? Sempre você tem que ser o menor espiritualmente da mesa onde você senta, não o maior. Senta com gente maior, senta com gente onde você pode crescer, onde você pode ter inspiração para querer chegar em lugares mais altos. Então, só para a gente fechar esse conceito, os pontos principais da nossa aula. Então, só revisando, a gente trouxe todas as fontes da Torá, não todas, mas muitas fontes da Torá. A inveja é uma força espiritual, é um pouquinho da semelhança
que a gente tem com o Criador do mundo, a gente pode causar um dano para alguém, a gente tem uma força que é causada pelo pensamento. Da mesma maneira que Deus não precisa fazer um ato para a vontade dele se cumprir, assim também ele deu para a gente essa força de eu poder fazer alguma coisa sem precisar fazer um ato. Então, isso pode acabar causando dano para as outras pessoas, mas principalmente a inveja causa dano para a gente mesmo. A pessoa que é invejosa, ela vai acabar apodrecendo seus ossos. E, finalmente, a gente falou sobre o Ainará. Não se expõe. Tenha emuná em Hashem. Confia. Hashem, ele está acima de tudo. Se a gente acreditar muito no Ainará, isso é uma forma de idolatria, como se tem coisas que estão acima de Hashem. Hashem está acima de tudo. Tamim tiu im Hashem Elokehem. Seja íntegro com Hashem, confia nele. Mas, principalmente, lição principal para a nossa vida. Não se expõe nas redes sociais, não faz as coisas para se mostrar. Todo o resto que você fizer, Deus está olhando, os outros não precisam ver, a tua mão direita não precisa ver o que a tua mão esquerda faz. Não faça as coisas esperando méritos, esperando reconhecimento, esperando que os outros te vejam. Não fique expondo a tua vida, tudo que você tem de bom, guarda para você. Tzniut, o recato é uma das essências da alma do Yehudi. Vamos viver de maneira recatada. O Bilam, ele veio dar uma maldição no povo judeu, ele subiu para ver o acampamento do povo judeu. O que ele esperava ver? Um olhando para o outro, um preocupado com a vida do outro. O que ele percebeu? As tendas, a entrada de uma tenda não bate com a entrada da tenda do vizinho. O povo judeu vivia com tzniut, com recato. A maldição do Bilam, da boca dele saiu uma brachá. Matovu alecha Yaakov, como as suas casas, Yaakov, são bonitas. Como é bonito o povo judeu que vive sem inveja, vive sem se mostrar. E dessa maneira, com certeza, a gente vai ter muito mais brachá na vida. Shavua Tov.